aplaudiu aquele que não fala, igreja, aquele que não mudou, aquele que tudo venceu por mim e por você. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma pandemia pode separar. Porque se Paulo diz que nem a morte, nem qualquer outra criatura pode separar, uma pandemia não vai separar, nada vai separar. Sabe quem separa? Eu mesmo. Quando Isaías diz que o ouvido de Deus não está gravado para nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Pandemia não separa, nada nos separa do amor de Deus. Nosso Deus é invencível. A letra não vai aparecer aqui, mas se você puder cantar conosco, se você conhece essa canção, adore. O nosso Deus, não há outro como Ele. Ele é invencível, Ele é tremendo e Ele é santo. Aleluia! As palmas! Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, aleluia! Nosso Deus,
Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, nessa situação que vivemos, não duvide disso. Deus está abrindo um caminho no deserto. Lembra quando o povo de Israel estava cercado? Não havia para onde correr. Só havia o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. Mas havia um Deus que disse a um servo dele: diga ao povo que marche. Há um caminho no deserto para a igreja. O mundo está num deserto sem caminho, mas você, igreja, está num deserto sim, mas há um caminho para você. E esse caminho chama-se Jesus. E vamos cantar isso agora. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz para a escuridão, luz para a falta de esperança. Ele é o teu Deus. Exalte a Ele com tudo que você é, com tudo que você tem. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, cante a Ele, te adorarei. Estás aqui, Senhor, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Por isso eu canto a Ti, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Mas aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, morando multidões. Te adorarei, te adorarei. Mas aqui, Senhor e Deus, estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Mas aqui, estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, Jesus. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de
essa oportunidade que você há quase ou há 5 meses não tem. Você estava ofertando, dizimando através de um canal da igreja que se dispôs a você fazer isso. Mas agora você pode fazer isso agora na igreja, entregando não só a sua oferta, mas a sua vida, sua família, seu casamento, tudo ao Senhor. E cantando: Deus é Deus. Eu sei que o momento é difícil, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, respirando e podendo dizer: Senhor, o Senhor está comigo. Pastor. Ei, irmãos, nesse momento eu coloquei no WhatsApp da igreja que nós levantássemos a oferta avulsa, né, além do dízimo, para nós ajudarmos uma pessoa que está precisando neste momento. Então eu vou entender que todas as ofertas do gasofilácio que estiverem fora do envelope, o irmão está destinando para esse motivo. E desde já eu agradeço a você que atendeu e vai atender o nosso apelo. Tá? Muito obrigado. Era isso aqui. Amém, irmãos. Que bom cantar esse hino de volta na igreja. Cante conosco, com todo o seu coração. O teu Deus merece sempre o melhor, sempre o melhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi, Senhor, eu aprendi em todo tempo a te adorar pelo que vier, Senhor. Sou teu servo, dependente do Senhor. Ele veio do Senhor, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus.
Deus continua sendo Deus em toda e qualquer situação. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas nossas ofertas nesse instante. Eu já quero agradecer aos irmãos que puderam contribuir para que nós pudéssemos então, mais uma vez, socorrer, né, alguém que realmente está precisando. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é muito bom. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus misericordioso, e o Senhor tem nos sustentado até aqui e há de nos sustentar até aquele dia que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. Senhor, eu quero agradecer pela vida dessa igreja. Quero agradecer ao Pai por aqueles que tiveram o privilégio de ofertarem, de entregarem os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, os faça prosperar, que o Senhor derrame sobre a vida dos teus servos tremendas e abundantes bênçãos. Abençoe-os, ó Pai, abra a janela dos céus e faça chover, ó Pai, bênçãos, bênçãos e bênçãos sobre a vida dos teus servos. Ó Pai, nós agradecemos também por aqueles que vieram aqui nessa noite, por aqueles, ó Deus, que não podem vir, mas gostariam de vir. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão nos acompanhando através, ó Pai, do Facebook da igreja, que o Senhor abençoe, ó Pai, esses irmãos também da mesma forma. Dirige, ó Pai, a nossa vida. Nós entregamos também, ó Deus, essa palavra nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, toque na vida daqueles que o Senhor quer tocar. Assim nós oramos e agradecemos no nome doce e precioso de Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Os irmãos se assentem. Irmãos, durante esse tempo de pandemia, nós nos relacionamos com muitas pessoas, sim, né, mas virtualmente. E conhecemos algumas pessoas também virtualmente. Mas hoje eu estou tendo o privilégio, né, de vê-los pessoalmente aqui, algumas pessoas, né, aqui presentes no culto, que não são membros da igreja, mas que estão conosco nesta noite. Nete Ortiz, levante a sua mão, Nete. Fica de pé, foi para a igreja de conhecer. Essa é a Nete, viu, gente? Charada Nete Fernandes. E seus filhos, né? A Lívia, fica de pé, Lívia. Eu esqueci o nome do menino. Murilo. Essa família, inclusive a Lívia e o Murilo já estão frequentando a escola bíblica dominical, não é isso? Deus te abençoe, crianças. Deus abençoe, Nete. Um prazer muito grande te conhecer. Tá bom? Deus abençoe. Pode assentar. E outras não puderam vir, porque são pessoas de grupo de risco e ainda não podem estar conosco. Como é o caso da minha esposa, queria muito estar aqui hoje, mas ela está acompanhando, com certeza, no Facebook da igreja, e ela está orando por nós. Queridos, eu queria refletir na palavra de Deus mais uma vez com os irmãos nesta noite, como eu tenho feito todos os dias. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler os versículos 48 ao versículo 50. Eu já preguei algumas vezes em cima desse texto. Certamente os irmãos já ouviram muitas mensagens em cima desse texto. É o texto onde nós encontramos um jovem inexperiente na guerra, enfrentando
um guerreiro de aproximadamente 3 metros. É uma guerra, humanamente falando, desigual, onde um jovem pequeno, Davi, enfrenta um guerreiro filisteu de quase 2 metros de altura, Golias. Então vamos ler o texto da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 ao versículo 50. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Queridos, nesse capítulo 17 de 1 Samuel, está registrado um confronto entre Davi e Golias. O que me chama a atenção nesse texto, queridos irmãos, não é apenas o fato da desigualdade dessa luta. O que me chama muito a atenção é o que está escrito no versículo 50, na segunda parte: com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou. E o que segue, irmãos, é algo fantástico, quando diz: sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Irmãos, nós encontramos aqui, nesse texto, algo que nós precisamos levar para a nossa vida durante todos os dias. Como um jovem inexperiente de guerra, posso andar muito aqui não, né? Na câmera não me pega, né? Como um jovem inexperiente na guerra, se prontificou a enfrentar um guerreiro experiente. Sabe, irmão, somente alguém de muita coragem, alguém com muita coragem, confiando naquilo que ele viveu no pastoreio, pudesse então enfrentar aquele homem. Certamente quando ele se apresentou, os seus irmãos disseram: deixa de ser folgado, garoto. Você não está vendo que você não entende nada de guerra? Você não está percebendo que você está diante de um grande exército de grandes guerreiros? Mas Davi, querido, ele entendeu uma coisa que muitas vezes nós não entendemos. É que ele não admitia que alguém pudesse afrontar o povo de Deus. Que alguém pudesse afrontar um exército de Deus. Ele diz: olha, como pode um homem somente afrontar o exército e ninguém fazer nada? Ninguém vai se apresentar para enfrentar este gigante? Ninguém vai se apresentar para enfrentar este guerreiro que está desafiando todo o exército de Deus? Onde estão vocês, soldados de Saul? Onde estão vocês, guerreiros treinados em guerra? Vocês vão deixar isso acontecer, esse desafio, para cima e para baixo, dizendo que vocês não são de nada, né? Alguma coisa desse tipo? Queridos, Davi, ele entendia que o povo de Deus não podia ser afrontado da maneira como estava sendo afrontado. E Davi, ele tem aqui alguns ensinos para nos dar, queridos, durante nessa reflexão que vamos fazer hoje. Eu queria mostrar para os irmãos que, assim como Davi enfrentou os gigantes, assim como Davi corajosamente ele enfrentou aquele filisteu, deixa eu te dizer uma coisa: no nosso dia a dia nós temos muitos gigantes para enfrentar e derrotar.
Quem sabe existem gigantes em nossas vidas que estão nos amedrontando. Existem gigantes que estão fazendo com que nós tenhamos medo e não avancemos. Mas Davi, ele nos ensina. Nós encontramos nesse texto, não apenas nesse texto, mas outros textos subsequentes que nós citaremos durante essa reflexão, que nos ensina como nós podemos ser vencedores na nossa peleja diária contra os gigantes que se apresentam diante de nós. E eu quero dizer aos irmãos e perguntar: você quer ser vitorioso ou quer ser vitoriosa como Davi foi? Então preste atenção naquilo que eu e você precisamos fazer. Ele nos ensina o que fazer. A primeira coisa que Davi nos ensina, queridos, é que numa batalha eu preciso estar firmado não apenas em armas bélicas, em armas forjadas pelas mãos de homens. Numa batalha você precisa, contra um gigante, de repente muito grande, você pensando que não vai derrotá-lo, você precisa ter a certeza de que a sua arma não é apenas uma espada, não é apenas uma baioneta, não é apenas uma escopeta, mas a tua arma é a palavra de Deus. A tua arma é a presença de Deus na sua vida, te dizendo como guerrear, como lutar, como derrubar o gigante, como matar o gigante. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nós lemos o seguinte relato: Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu quem? Ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá, voltou para o seu lugar, para a sua casa. Irmãos, naquele instante, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 13, nós encontramos Samuel ungindo Davi, rei de Israel. Deus manda Samuel na casa de Davi para poder ungir o rei, porque Deus já estava desgostoso com Saul. Saul, ele estava se achando, e Deus falou assim: não estou gostando da atitude de Saul. Você vai lá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser o sucessor de Salomão, porque Saul, porque eu vou tirar Saul do trono e vou colocar Davi. Ele era jovem, ele estava ungido, mas ainda não havia assumido o trono. E ele então foi ungido por Deus, e a partir daquele momento o texto diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí eu encontro, irmãos, então, porque aquele jovem era tão ousado. Você quer ser ousado? Quer enfrentar os gigantes? Nós somos pequenininhos, temos que ter mais unção, porque estatura nós não temos, mas nós temos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Nós temos a unção do Espírito Santo, e Davi, ele foi ungido, irmãos, ele foi ungido, e a unção aqui fala de escolha, fala de poder de Deus, fala da presença do Espírito Santo na vida de Davi. E nós que somos cristãos, nós que somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, nós também, irmãos, nós temos a unção, nós somos escolhidos, nós temos o poder que não é nosso, mas o poder é do Espírito Santo. E diante das adversidades da vida, ou seja, diante dos gigantes que se apresentam, nós cristãos, precisamos então, queridos, ter uma convicção de que nós somos escolhidos, que nós somos separados, nós somos os eleitos de Deus, e nós não temos que temer os gigantes, nós não temos que ter medo dos gigantes. Olha o que diz Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8,
versos 36 e verso 37. Romanos 8, 36 e 37, que diz, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues todos os dias à morte. Nós somos reputados como ovelhas para o matadouro, ou seja, nós somos levados como uma ovelha para morrer todos os dias, todos os dias. Mas o verso 37 também diz, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você tem enfrentado o gigante, irmãos. Nós temos enfrentado o gigante. Então, coloque a sua confiança em Deus. Pense o seguinte, coloque na sua mente o seguinte, eu pertenço ao meu Deus. Eu fui ungido por Deus. Eu tenho a unção do Espírito Santo. Então eu não posso ficar de braços cruzados, eu não tenho que recuar diante das ameaças dos gigantes que se apresentam para nós, mas eu tenho que, como Davi, avançar, correr em direção ao gigante, na certeza que nós vamos derrotá-los. É isso que Paulo está dizendo, embora nós sejamos entregues à morte todos os dias nós enfrentamos dificuldades, todos os dias enfrentamos problemas, mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores diante de problemas, somos vencedores diante de fome, nós somos vencedores diante de um desemprego, nós somos vencedores diante de uma enfermidade. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Você pode dizer um amém bem forte? Ei, saudade desse amém. Eu pedia para os irmãos dar um amém, mas eu não ouvia esse amém. Como é bom ouvir isto. Se não tivermos esta convicção, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tiver a convicção de que Deus está contigo, que você foi ungido por Deus, separado por Ele, então deixa eu te dizer uma coisa, não saia na peleja. Se você não tem essa convicção, não saia, porque você será envergonhado. Você será envergonhado pelo inimigo, será derrotado pelo inimigo. Eu já vi pessoas dizendo, eu vou expulsar esse demônio, deixa comigo. Chega lá, o demônio olha para o cara e fala, quem é você? Eu não te conheço. Tem que ser ungido pelo Espírito Santo, senão você não vence batalha. Tem que ter a presença de Deus na sua vida todos os dias. Não basta pertencer a uma igreja, não basta ser membro de uma igreja, não basta ter o seu nome no rol de membros de uma igreja. Tem que ser ungido, tem que ser separado, tem que estar na presença de Deus. Sabe por que Davi foi à frente? Porque ele sabia. Sabe por que Davi foi à batalha? Porque ele sabia que Deus estava indo na sua frente. E com Deus na frente da batalha, irmãos, não tem erro, não tem derrota, só vitória. Mas eu aprendo outra coisa com este homem. Eu aprendo que diante dos gigantes, nós não podemos nos afrontar diante do tamanho desse gigante. Eu imagino que Davi olhava aquele homem assim de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima. De baixo para cima, né? Devido à sua estatura. No verso 26 de 1 Samuel 17, nós lemos o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar essa afronta sobre Israel? E olha, irmãos, a coragem deste homem. Olha a coragem deste homem. Ele não se intimidou. Ele disse, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é este que não faz parte da circuncisão? Quem é este que não faz parte da aliança com Deus para poder desafiar o povo de Deus? Irmãos, quem é esse incircunciso? Quem ele está pensando que ele é?
A atitude de Israel, irmãos, diante da afronta do gigante, só fortalecia, somente aumentava a confiança do inimigo. Dizem que cachorro, você não pode ter medo dele, né? Porque parece que quando você tem medo, você solta alguma coisa, tipo um suor que ele detecta, né? Aí não sei qual é a ciência não, mas eu tenho muito medo. Eu já fui, até o cachorro da Noélia, que é preso na corrente, já me mordeu. É verdade, pergunta a ela, você vai ver. Eu estava do lado da Noélia ainda. Então, irmãos, quanto mais medo nós temos do inimigo, mais ele se fortalece. Quanto mais medo eu tenho, mais o inimigo se fortalece. Olha o que diz 1 Samuel, versículos 10, 11, 23 e 24. Disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem. Olha só, gente. Golias estava desafiando todo o exército e disse: olha, eu só quero um homem. Eu só quero que vocês me deem um homem para que nós possamos lutar, para que possamos pelejar. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras, espantaram-se e temeram muito. E o verso 23 diz: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele gigante, fugiram diante dele e o temiam grandemente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a primeira estratégia do inimigo é nos intimidar. É a intimidação para assim minar. É intimidar para que nós possamos ter medo e nos afastarmos e corrermos como aquele exército. Um homem desafiando todo um exército. Então essa é a estratégia que o inimigo usa, meu irmão. Essa é a estratégia que o inimigo usa para nos intimidar, para minar as suas forças. E o capítulo 17, versos 42 e 43, diz o seguinte: e olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Esse gentil aspecto aqui, irmãos, é o mesmo que dizer o seguinte: que ele não tinha intimidade nenhuma intimidade com guerra, com luta e com armadura. Tanto é que quando mandaram colocar a armadura em Davi, ele falou: não quero isso, não consigo nem me mover com isso. Eu vou com as armas que Deus me deu. Então, quando Golias viu Davi, o desprezou, o menosprezou, porque Davi era jovem, ele era ruivo e de gentil aspecto, ou seja, não tinha aspecto rude de um guerreiro. E o verso 43 disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Queridos, muitas vezes nós ouvimos palavras de desânimos em nossas vidas. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos alguns problemas assim de difícil solução, não vai faltar amigos como os amigos de Jó. Não faça isso que não vai dar certo. Não continue, você não vai conseguir. Não adianta. Não tem cura a sua enfermidade. Não tem jeito o seu problema.
A sua aposentadoria não tem jeito. Mas tem, Vera, em nome de Jesus. Receba essa bênção. Se Cirlei estivesse aqui, eu ia falar isso para ela também. Irmãos, tem jeito sim. Nós cantamos agora há pouco. Nosso Deus é o Deus que abre o caminho no deserto. Que o nosso Deus é um Deus que brilha na escuridão. Que o nosso Deus é um Deus do impossível. Então não se deixe convencer por gigantes, por pessoas que venham dizer para você: não tem jeito, não vai dar, não continue, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por maior que seja o teu problema, irmãos, acredite, por maior que seja o seu problema, sempre há uma possibilidade da parte do nosso Deus. Isaías 43, versículo 13, nós lemos: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem pode impedir? Irmãos, agindo Deus em nosso favor, ninguém pode impedir. Lá atrás está sentado o João. O João, ele chegou do Sumaré hoje, de manhã. O João, ele ficou desempregado. Nós oramos, né, João? Orando por João, conversando com João, por telefone, por WhatsApp, com Kellen. Irmãos, Deus abriu uma porta para esse homem. Amanhã ele vai começar a fazer os exames pré-admissionais para embarcar numa plataforma na Bacia de Campos. Olha só que coisa impressionante. Tenho certeza que muitas vezes, João, você deve ter se sentido desanimado. Cadê esse Deus que não ouve a minha oração, pastor? Cadê esse Deus que não responde às minhas orações? Eu vou dizer para você mais uma coisa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O homem até tenta, eu até tento impedir que Deus age em meu favor. Nós temos essa mania, irmãos, de impedir muitas vezes que Deus age em nosso favor, porque queremos dar o nosso jeitinho. Mas não existe nada impossível para o nosso Deus, porque antes que houvesse dia, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a água, eu sou o poder, eu sou a unção, eu sou a libertação, eu sou a cura, eu sou. Foi com esse nome que Deus mandou Moisés se apresentar ao faraó: eu sou. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas que nós passamos, ou viermos a passar, eu posso passar por tudo isso, porque é Cristo que me fortalece. Amém? Então, irmãos, Davi me ensina isto. E em terceiro lugar, Davi me ensina também que eu preciso coragem para enfrentar o gigante. Coragem para enfrentar o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração, nem o seu e nem de nenhum dos exércitos, por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Irmãos, enquanto Israel estava encurralado, com medo do gigante, Davi se apresenta a Saul e tranquiliza o seu coração, dizendo: não fique triste, rei, não abata o seu coração, ninguém aqui vai morrer, não fique triste, não se abata por causa deste filisteu, por causa desse Nico, por causa desse gentio, por causa desse incircunciso. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Irmãos, como é bom contarmos com pessoas corajosas, não é verdade?
Como é bom contar com pessoas corajosas, pessoas que dizem para você: olha, vamos em frente, Deus é contigo, Deus está conosco, Ele nos dará a vitória, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, Deus vai te usar, Deus vai te curar, Deus vai te ungir. Como é bom estar ao lado de pessoas que nos ajudam, pessoas corajosas que nos encorajam também. Nós estamos estudando sobre os mandamentos recíprocos positivos, né? Amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, ajudem uns aos outros. A Bíblia está completa, está cheia de mandamentos como esse. Como é bom saber que ao nosso lado existem pessoas corajosas que nos incentivam a continuar. Como é bom saber que tem pessoas assim. Querido, deixa eu te dizer mais uma coisa. É importante observarmos que a coragem de Davi não estava fundamentada na sua própria força ou na sua própria capacidade. Até porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas a coragem de Davi se baseava primeiro na sua experiência com Deus. A sua coragem se baseava na experiência que ele tenha com Deus. Ele foi ungido, mas ele teve experiência com Deus. 1 Samuel 17, 34 e 36. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho do meu pai, sabe o que eu fazia, rei? Sabe o que eu fazia, Senhor? Eu ia após ele, e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão na sua barba, e o feria, e o matava. Então ele não era tão gentil assim, né? Como Golias pensou. Mas era um jovem corajoso. Ele não confiava nas suas próprias forças. Ele tinha uma experiência com Deus. Ele então olhou para Saul e disse: eu vou matar esse incircunciso. Eu vou tirar essa barreira. Eu vou tirar essa barreira do meio do povo de Israel. Porque assim como eu feri o urso, assim como eu feri o leão, assim eu farei com esse incircunciso filisteu, como a um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ai, irmãos, quem dera nós tivéssemos a mesma ousadia e coragem de Davi, para poder rebater todos os críticos da igreja de Jesus Cristo. Quem dera tivesse coragem para enfrentar esses gigantes que têm se levantado contra a igreja de Jesus Cristo nesses dias, se levantado contra os servos do Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, como Davi, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus, como Isaías teve, no capítulo 6, versículo 1, eu vi o Senhor assentado num grande trono, num sublime trono, e diante dele tinha serafins que voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia deles. Irmãos, precisamos ter uma experiência com o Senhor. Nós não podemos viver com base somente na experiência dos outros, na experiência do marido, na experiência da esposa, na experiência do amigo, do avô, da avó, do tio. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus para poder enfrentar os gigantes com coragem, com destemor. Não podemos viver, irmãos, com base na experiência dos outros. Já cansei de ouvir pessoas dizer: mas o meu pai é crente. Você fala: pai, eu digo para ele: mas e daí?
Seu pai é crente, bom para ele. Ele vai para o céu, e você? Você já tem uma experiência com Cristo? E a pessoa não tem como responder. Davi enfrentou com coragem aquele filisteu, porque ele teve uma experiência com Deus, porque ele confiava em Deus. E ele completou no verso 37 de 1 Samuel 17, ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Não tendo mais argumento nenhum, não tem como mais argumentar com Davi, Saul disse a ele: então vá, que o Senhor seja contigo. Mas para enfrentarmos os gigantes que se colocam diante de nós, nós precisamos de determinação e precisamos de perseverança. Determinação e perseverança. O que Davi fez? Davi foi correndo encontrar-se com o gigante. E o verso 48 diz que ele apressou-se e correu ao combate. Ele apressou-se e correu para o combate para encontrar com o filisteu. E nessa corrida ele coloca a mão no alforje e tira de lá a sua funda, que é o equivalente a um estilingue hoje. Ele tira também uma pedra e ele gira a funda e ele solta aquela pedra, e aquela pedra crava na testa do filisteu e ele o matou. Volto a repetir aquela frase do começo da minha mensagem: Davi matou Golias sem ter uma espada na sua mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, ele tem que ser derrotado para valer. Não basta apenas o inimigo tombar, não, porque ele levanta de novo. Você luta, você guerreia, peleja, você acha que venceu o inimigo, daqui a pouco ele levanta igual um Highlander. Ele levanta e começa a guerrear novamente. E Davi disse: eu preciso mostrar que o inimigo realmente está derrotado. Tomou a sua própria espada, não a dele, a do filisteu, e cortou a sua cabeça. E vendo isso, todo o exército filisteu correu. Aí os exércitos israelitas se encheram de coragem. Olha que interessante. Todo mundo agora estava cheio de coragem. Eles fugiram porque o seu herói estava morto. O gigante estava morto. O gigante havia tombado. Preste atenção no que eu vou te dizer mais uma vez. Uma vez que você decide enfrentar o adversário, você não pode desistir no meio do caminho, ou fazer o trabalho pela metade. É preciso ir até o fim e concluir o que você começou. Davi entendeu isto. Ele apressou-se. Quando ele viu o gigante, possivelmente, se fôssemos nós, iríamos assustar e iríamos voltar correndo, com medo do gigante. Mas o texto diz que Davi saiu correndo e foi enfrentar o gigante e tomou a sua espada e combateu e o matou completamente. Ele não se conforma apenas em tontear o inimigo, mas ele precisa derrotar o inimigo por completo. E quando eu não derroto o inimigo por completo, sabe o que acontece comigo? Eu me torno escravo deste inimigo. 1 Samuel 17, versículo 9. Golias, desafiando o exército, ele disse: se ele puder pelejar comigo e me ferir, ou seja, a pessoa que o rei Saul escolhesse para lutar com Golias, se ele pelejasse com Golias e o ferisse, nós seremos seus servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então vocês serão
os nossos servos. Ou seja, quando eu não derroto o inimigo por completo, eu me torno seu escravo. Golias desafia e diz: se eu vencer, vocês vão tornar meus escravos. Mas se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. E se eu não derroto o inimigo por completo na minha vida, eu me torno escravo dele. Essa é a proposta do inimigo. A proposta do inimigo é esta: se você não vencê-lo, ele fará de você o seu escravo. E tem muita gente escravizado por aí. Tem muita gente que está escravizado por aí. Não conseguiu derrotar o gigante na sua vida. E se curva e se dobra diante dele. Concluindo a minha palavra nesta noite, eu quero dizer para os irmãos que ao longo da nossa caminhada, nós teremos que enfrentar muitos gigantes. Muitos. Nós destruímos um hoje e outro se levanta amanhã. Um dia é o urso, o outro dia é o leão, e lá na frente o Golias, e assim vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em cada peleja, Deus nos dará força para vencer os gigantes, seja ele qual for. Assim como foi com Davi, é conosco também, será conosco também. E dessa maneira, irmãos, estaremos acrescentando experiências com Deus para o fortalecimento da nossa fé, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Você está enfrentando algum gigante hoje que aos teus olhos parece invencível, difícil de derrotar? Lute com as armas do Senhor, com as armas que Ele te deu. Não tenha medo, não tenha medo do inimigo. Enfrenta-o cara a cara, mas não pense que você pode derrotá-lo com as suas próprias forças. Você só poderá derrotar esse inimigo com a unção de Deus, com as armas que Ele coloca à nossa disposição. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Gostaria muito de fazer aquele momento que a gente faz todo domingo aqui na igreja, de orar pelos irmãos que, desejosos. Mas eu posso fazer isso daqui e vocês aí, para não termos aglomerações. Na verdade, eu vou orar e você vai orar comigo agora. E se você estiver enfrentando um gigante hoje, você sabe qual o gigante. Eu não sei, mas Deus também sabe qual o gigante que você está enfrentando. Você vai pedir a Deus que o ajude a derrotá-lo, que o ajude a tombá-lo, que o ajude a derrotá-lo completamente, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos, vamos orar nesse instante. Você vai colocar para Deus, você não vai colocar para mim, porque eu sou impotente. O que eu posso fazer é o que eu faço aqui, é pregar, é orar, é incentivá-los a buscar a presença de Deus. Mas essa batalha, quem tem que ganhar é você, na unção do Espírito Santo, que te unge e que te protege. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por podermos voltar aqui mais uma vez na Tua casa. Nós queremos, ó Deus, colocar o Teu povo, a Tua igreja nas Tuas mãos. Ó Deus, quantas dificuldades temos passado nesse tempo. Ó Deus, quantas pessoas têm passado grandes necessidades espirituais. Gigantes têm se apoderado, ó Pai, da mente e do coração de muitos, aparentemente se mostrando impossível, aparentemente, mas nada, Senhor, nada é impossível para Ti, nada é impossível para o Senhor. Então, ó Deus, seja qual for a necessidade
que os teus servos estejam enfrentando nesta noite, seja qual for a dificuldade, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós, ó Pai, nós declaramos que caia por terra nessa noite, e que o Senhor, ó Pai, nos dê as armas necessárias para derrotarmos estes gigantes, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja problemas familiares, seja, ó Deus, o que for. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força, coragem, destemor, porque o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito ousado como Davi. Assim como Davi, nós sejamos confiantes, ó Pai, não na nossa força, mas naquilo que o Senhor tem feito e vai fazer por nós. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, e ajude-nos, ó Pai, a derrotar esse gigante, para a honra e glória do seu nome. E todo o povo de Deus diz um amém bem forte. Amém. Aleluia. Queremos convidar o Ministério de Louvor para louvarmos mais uma vez. Mas eu quero encerrar. Depois vou pegar de surpresa. A Duda me perguntou, mas eu esqueci de te falar, Duda. Eu gostaria de cantar 411 do nosso cantor cristão. Ah, tá. No final. Amém, irmãos? Eu estava ouvindo a palavra de Deus. E quantas vezes a gente olha para a nossa própria vida e vê gigantes dentro de nós. Não são externos, são internos. Difícil é admitir isso, mas eles que se fazem presentes. Mas como é que vence isso? Com a unção de Deus. E essa canção, ela lembra disso. Uma só palavra que Deus mandar é poderosa para mudar toda a minha história, toda a minha vida. A unção de Deus despedaça o jugo, quebra o arco, derrota o inimigo. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, Senhor, eu quero estar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação Das cadeias, Senhor. e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda
só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, Senhor, eu quero estar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar De Jesus. as cadeias quebrar. Com agir eu fluir nesta unção, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Primeiras lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Em nome de Jesus. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Amém, igreja? Nessa semana, algumas pessoas estão fazendo aniversário. Irmã Roberta Garcia, ali firme e forte. A irmã Conci. Eu creio que também tem mais alguém. Acho que o Davi Dias, é isso, Di? Davi, você, Davi? Não é isso? Davi Dias também. Eu queria que você pudesse colocar de pé um pouquinho. A nossa irmã Magnete também, mãe de Alexandra. Amém? E vamos celebrar essas vidas preciosas, irmãos. Que bom voltar à igreja e poder cantar com os irmãos isso. Celebrar a vida que Deus deu a esses irmãos. E que Deus possa prosperá-los na palavra dele e na sua fé. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. O ano se passou, Jesus contigo andou, e esse ano vai andar também. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Vem, pastor. Glória a Deus. Esse negócio de máscara é complicado, né? Hoje eu perguntei para a irmã daí, cadê a máscara, irmão daí? Ela falou, eu não sou cabrito, cabrito é que usa máscara. Ela falava que antigamente, quando, para não deixar o cabrito mamar na teta da cabra, né? Aí botava a máscara nela, porque ela não tinha como. Eu falei, não é do meu tempo não.
Não conheço. Do meu tempo, não conheço isso. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Na semana que vem nós retornaremos, né, às 18 horas para o nosso culto presencial, e você precisa novamente fazer a sua inscrição, tá bom? A inscrição que você fez para hoje não vale para a semana que vem, tá bom? Então você pode procurar a secretaria da igreja. A Roseli vai estar até terça-feira, que ela quarta-feira vai precisar fazer uma cirurgia e ela vai ficar afastada um tempo. Mas nós vamos conseguir alguém para que durante a ausência da Roseli esteja atendendo na secretaria da igreja para atender aos irmãos, tá bom? E eu quero também agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que durante todo este tempo foram fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Louvo a Deus pela vida de todos, né? Deus é fiel e não faltou nem um centavo para que a igreja pudesse cumprir todos os seus compromissos financeiros. Então que Deus os abençoe tremendamente, ok? Lembrando que todos os dias às 6 horas da manhã nós temos a nossa oração da madrugada. Então se você quer começar o seu dia ouvindo uma reflexão, orando conosco, nós temos um grupo de aproximadamente quase 40 pessoas diariamente, que nos levantamos às 6 horas da manhã para louvarmos a Deus, começarmos o nosso dia orando, refletindo na palavra de Deus e glorificando o seu nome. E tem sido assim uma experiência muito agradável para mim. Eu queria encerrar cantando o hino 411 do nosso cantor cristão, tá? Que alegria neste dia, neste ensejo e o bom desejo temos só a Deus louvar. Ao sairmos daqui, vamos sair da mesma forma como nós entramos. Evitem se abraçar, né? Se você não tem medo, né? Pode se abraçar à vontade, mas eu aconselho que ainda não, tá? Eu vou ficar aqui à frente, não vou ficar lá na porta para não aglomerar, tá bom? Eu vou ficar aqui na frente. Se os irmãos quiserem conversar comigo, eu vou me colocar aqui na frente, tá bom? Não vou cumprimentá-los como eu faço todos os domingos, tá bom, gente? Vamos cantar o hino 411 então. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, nesse ensejo e bom desejo temos só a Deus louvar. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, este ensejo, bom desejo temos, ó Deus, louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração, inimigos e perigos já venceu o grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo e Doce Espírito esteja aqui presente conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
silenciosamente agora, agradeçam a Deus o privilégio de poder voltar à sua casa, de poder voltar aqui para cultuar o seu nome. E eu desejo a todos uma excelente noite e uma boa semana na graça e na paz do nosso Deus. E vamos sair devagar, sem tumulto, tá ok? Começando lá por trás, os irmãos estão lá atrás, podem sair. E depois vão saindo devagar até chegar na fileira da frente. Poderão sair também pela porta lateral. Então Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana. E até amanhã às 6 horas, em mais uma oração da madrugada.